Nesse início de mais um dia de programação da nossa TV Nova Luz, agradecemos a energia e a paz que fluem dos bons espíritos orientadores desse projeto de amor na Terra. Obrigada pela sua companhia. Aqui você vai ter momentos de refazimento espiritual e informações seguras acerca dos desafios da vida à luz do Espiritismo. Joana de Ângeles Espírito, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Se gentil e bondoso, sem te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra, enriquece o homem de valores espirituais que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos da humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Meus irmãos, envolvidos pelas palavras e orientações desse espírito nobre, nós vamos orar. Nos acompanhe neste momento de entrelaçamento das nossas mentes e de nossos corações. Senhor Jesus, Mestre de nossas existências, que o Teu amor flua através de nós para todos aqueles que neste momento estão acessando a nossa programação. Abençoa, Senhor, todos os que sofrem, todos aqueles que caminham sem rumo, que o Teu amor ilumine aqueles que se sentem sozinhos, sem o lenitivo da Tua presença. Abençoa, Senhor, todos os homens, que eles se aquietem e Te ouçam, e que o Teu reino de amor inunde de paz todos os corações. Que assim possa ser, Senhor. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita e está aqui conosco Emanuel Cristiano. Ele é bacharel em filosofia, escritor e expositor espírita. E nós vamos conversar hoje sobre a psicofonia e a oratória. Seja bem-vindo, Emanuel. Obrigado, Yasmin. É uma satisfação imensa estar com vocês. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Nós admiramos o seu trabalho de muito tempo, viu? Bem, a expressão médium quer dizer medianeiro, intermediário. A mediunidade é uma faculdade humana natural, através da qual se estabelecem relações entre os homens e os espíritos. A psicofonia é um tipo de mediunidade em que o espírito comunicante se expressa através da voz do médium, impressionando muito aqueles que presenciam esse fenômeno mediúnico. Alguns oradores e expositores espíritas afirmam sentir a presença ostensiva de espíritos nobres, orientando ou até mesmo conduzindo o seu raciocínio lógico. De que maneira se dá o transe mediúnico? Uma psicofonia dá maior credibilidade à mensagem? Ela sempre acarreta alteração na voz do médium? E a oratória fluente? Pode ser encarada como psicofonia? Muito interessante, né, gente? Vamos lá. Como é que se dá, então, Emanuel, a ligação, o transe mediúnico, a ligação entre o médium e o espírito comunicante? É uma pergunta muito importante, porque Allan Kardec teve a oportunidade de retirar a mediunidade da crença popular, do estigma de bruxaria ou do campo do paranormal. A mediunidade é uma faculdade humana e na ciência espírita entendemos que a criatura humana é, por assim dizer, composta de corpo, perispírito e espírito. É uma tríade. O médium, quando está concentrado, portador desta faculdade espiritual, quando se concentra, o seu perispírito, o seu corpo espiritual se expande
e ele então capta a realidade do mundo espiritual. Obviamente há uma ligação. O espírito liga-se ao campo mediúnico por meio do perispírito do médium, transmitindo-lhe o seu pensamento, o médium capta e retransmite. É uma faculdade de comunicação. Curiosamente, algumas pessoas acreditam que o espírito entra dentro do corpo do médium, como um líquido entraria dentro de uma garrafa. Mas não é assim que funciona. A comunicação é mente a mente. Perispírito do desencarnado atuando junto ao perispírito do encarnado. Então, esse termo incorporação não seria tão preciso assim. Entre incorporação e psicofonia, o ideal seria a psicofonia? Veja que coisa curiosa. Allan Kardec empregou o termo mediunidade falante. Veja a simplicidade do codificador. Incorporação seria o senso comum, a maneira como o povo decodificou o fenômeno. A maneira mais correta seria psicofonia ou mediunidade falante, já que a incorporação não ocorre verdadeiramente. Um espírito não entra dentro do corpo do médium. Olha, é muito interessante isso, né? Uma psicofonia, ela dá maior credibilidade àquilo que é dito, a mensagem. Por exemplo, numa palestra, quando existe a psicofonia, ela é mais acreditada, por assim dizer, tem mais base? Yasmin, isso é que o povo acredita, o que entre nós é lamentável. Porque o que dá credibilidade a uma mensagem é o seu conteúdo. Se ela é esclarecedora, se é nobre, se edifica, se ilumina. E nesse campo, para nós, não importa propriamente o nome do espírito, conquanto que o seu conteúdo, a sua instrução, seja de fato edificante. Muitas pessoas creem. Se disserem a elas que determinada mensagem veio por um escritor encarnado, uma pessoa comum, ela pouco valor dará. Mas se disserem a ela que veio de um espírito, por esse sentido místico que alguns carregam, terão a tendência de oferecerem um valor maior. Mas, em verdade, nós temos de nos ater ao conteúdo daquilo que é transmitido. Os bons espíritos só falam aquilo que é bom, aquilo que seja capaz de promover a criatura humana. Eles agem de maneira moralizante, diferente de moralista. Moralista é aquele que acusa, que exige. O moralizante é aquele que estende a mão e mostra o caminho, compreendendo, instruindo. Agem assim os bons espíritos. E como identificar com clareza um espírito nobre? O que Kardec nos fala a respeito disso? Allan Kardec apresentou à humanidade o Livro dos Médiuns, que seria o maior tratado das questões psíquicas e de intercâmbio entre as duas realidades da vida. E o codificador tomou cuidado de instruir os adeptos do espiritismo na análise da fenomenologia espírita. Nós não somos, por assim dizer, crédulos. Temos de observar o que cada entidade diz, e a orientação de Kardec é observar as palavras que os espíritos se utilizam. Os espíritos nobres dizem muitas coisas com poucas palavras, porque usam cada palavra com exatidão. Então diz Allan Kardec, reconhece-se os bons espíritos pelas palavras que usam e pelos conselhos que dão. De um bom espírito só pode partir o que é bom. Então esta é a receita, esta é a condição. Observar não quer dizer que se um espírito comunicar-se com um vocabulário rebuscado, através do qual as pessoas fiquem impressionadas, mas que entenderam pouca coisa, isso não quer dizer elevação espiritual. É claro que os espíritos amigos são polidos, eles têm preocupação com o léxico, com o vocabulário, mas serão sempre acessíveis. Desta maneira, é observando a qualidade, o conjunto, as ideias que deverão estar sempre a favor do progresso dos homens. Muito interessante isso. E quando se dá a psicofonia fora do ambiente da casa espírita? Porque como a mediunidade ela está instalada no corpo, muitas vezes as pessoas acabam dando passividade ou então permitindo que entidades aflorem, comecem a conduzi-las no dia a dia. Como é que isso pode ser feito e neutralizado? É bastante preocupante, porque a doutrina espírita é uma ciência. Os seus postulados filosóficos que procuram fundamentar a fenomenologia espírita, esses apontamentos filosóficos nos ensinam que o medianeiro é o portador desta faculdade e deve administrá-la. O apóstolo Paulo já orientara, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, na realidade, o médium precisa se educar, conhecer a sua faculdade mediúnica e ter senso de oportunidade. Os bons espíritos
jamais nos vão importunar no nosso trabalho, no meio da rua, no ambiente familiar. Eles são muito cautelosos e amorosos conosco e entenderam que a faculdade mediúnica é uma ferramenta para trabalho. Os espíritos menos esclarecidos e até mesmo determinados adversários poderão envolver médiuns invigilantes que ainda não estudaram, não têm autocontrole, para promover o ridículo e por vezes desejarem desacreditar o espiritismo. Por isso, recomenda-se que o médium tenha uma educação, um estudo, um acompanhamento e que, sobretudo, exercite a sua faculdade mediúnica em ambiente adequado, que é o centro espírita. Com certeza. E a mediunidade psicofônica sempre acarreta alteração na voz do médium? Nem sempre. É um fenômeno natural. Pode acontecer porque os espíritos não apenas transmitem o seu pensamento, mas as suas emoções. E a voz humana, ela possui uma certa plasticidade. Veja, quando estamos nervosos ou vamos advertir alguém, o timbre da nossa voz muda. Quando vamos falar de maneira terna, o timbre também se altera. E como o médium é o intérprete de pensamentos e sentimentos, se um espírito está com um pouco mais de energia, talvez que a sua voz fique um pouco mais encorpada. Mas isso não quer dizer que seja uma regra. Chico Xavier, por exemplo, intermediava várias entidades, homens, espíritos que se sentiam homens, outros mulheres, e a sua voz permanecia inalterada. Outras vezes, as vozes dos espíritos por meio da faculdade de efeitos físicos, em que as entidades podem agir de maneira mais intensa no corpo biológico, a voz possa mesmo ser alterada, mas não é uma regra. Vamos colocar na conta de exceção. Mas é possível. De modo geral, nas casas espíritas, os médiuns não têm essa preocupação. Temos de considerar que em mediunidade a naturalidade é algo a considerar e necessária para a segurança no transe mediúnico. Então podemos dizer que, como exceção, por vezes, sob o concurso de determinadas entidades que necessitam dar uma comprovação maior, é possível que isso aconteça. Mas, de modo geral, o que nos interessa não é propriamente que o médium modifique a voz, que fique clara a manifestação de um espírito, mas é o conteúdo, o que ele está ensinando, o que podemos aprender com aquela manifestação. Você é médium psicofônico? Sim, tenho essa possibilidade. Então nos fale um pouco da sua experiência pessoal. Trabalhamos na cidade de Campinas com a querida professora Terezinha Oliveira, escritora notável e espírita de grande destaque no estado de São Paulo e em todo o Brasil. E foi neste centro espírita, no Centro Allan Kardec de Campinas, que nós desenvolvemos as habilidades mediúnicas e a disciplinamos. Então aprendemos que é necessário domar as emoções, observar. O médium se concentra, o perispírito se expande, ele percebe o mundo espiritual e vai procurar sintonizar o seu pensamento com o pensamento do espírito, observando que há uma entidade necessitada, alguém que não sabe que desencarnou ainda, vitimado por um acidente, uma doença muito prolongada. O médium tem dever de serenar as suas emoções para não perturbar o espírito. E a semelhança de uma enfermeira ou enfermeiro que se interessa pelo paciente de maneira fraterna, o médium se interessa pelo espírito e o acolhe por meio das suas energias, serenando o pensamento, recolhendo as suas emoções, o seu pensar e retransmitindo com equilíbrio. Porque sabe, Yasmin, se o médium se apavora com aquela percepção, o espírito também se inquieta. Porque da mesma maneira que o médium capta o mundo íntimo do espírito, o espírito capta o mundo íntimo do médium. E como nosso objetivo em muitas reuniões é consolar e instruir, é importante que o médium tenha noção do seu papel de socorrista, de estar calmo, sereno, para acolher a entidade e transmitir o seu pensamento para que ela receba orientação. No caso dos benfeitores espirituais, que desejam instruir a humanidade, é necessário que o médium tenha um bom preparo, inclusive intelectual, como recomenda Allan Kardec. E tenho o costume de dizer que a caneta não escreve sem tinta. É preciso que haja tinta. E neste caso, a tinta é o conhecimento, nas mais diversas áreas do saber. E isso facilitará o trabalho dos bons espíritos que recolherão junto ao médium nessa atual existência, ou do patrimônio que ele trouxer de outras encarnações, para que eles revistam seus pensamentos com o vocabulário que tiverem à disposição. Então, de minha parte, os bons espíritos costumam agir de maneira bastante intensa, a mensagem costuma ser bastante sóbria, consoladora, mas extremamente disciplinada, porque nós aprendemos ao longo do tempo
a nos apresentarmos de forma a não darmos trabalho aos benfeitores espirituais. Como é que uma pessoa pode identificar que é médium? Você que está aí nos escutando, você deve estar pensando, puxa, será que eu sou médium de psicofonia? Será que eu sou médium de psicografia? Como é que se dá essa percepção dessa sensibilidade mediúnica? Geralmente a pessoa começa a ter alguns sinais, alguns, aspas, sintomas. Sente a presença de pessoas invisíveis. Sabe quando estamos à escrivaninha e dá-nos a impressão de que atrás alguém aproximou-se e a gente vira e não encontra ninguém? É essa sensação. Mas também não é aquela sensação do paletó ao guarda-roupa, dando-nos a impressão de que é uma pessoa encarnada. Não, não é essa equivocada. É a sensação de alguém, de uma presença. São pensamentos que se sobrepõem aos nossos, arrepios, às vezes sonhos repetitivos, reiterados, intuições diversas. Podem ser sinais de que a pessoa tem uma sensibilidade espiritual. Em alguns casos, o transe mediúnico ocorre espontaneamente na residência. A pessoa não sabe das suas faculdades, determinados espíritos se aproveitam para maltratá-la, ou então outros se aproximam espontaneamente pedindo ajuda e perturba. Então, alguns sinais até de perturbação podem sinalizar que a pessoa tem alguma tarefa nessa área. Mas o bom centro espírita é que vai poder orientá-la. Porque, Yasmin, às vezes a pessoa está apenas perturbada espiritualmente e não tem uma tarefa na área da psicofonia, na área da mediunidade. Passa-se por uma assistência espiritual, ela se reequilibra e aqueles sintomas desaparecem, porque não era mediunidade, era só uma sensibilidade. Por isso, conversar, estudar, frequentar uma casa espírita séria é de extrema importância. E depois, não é porque a pessoa apresenta a faculdade mediúnica que ela vai logo se integrar aos serviços mediúnicos da casa. Como é que isso acontece na casa espírita? As casas espíritas bem organizadas, elas costumam acolher com fraternidade, socorrer inicialmente naquilo que for preciso e convida o neófito, o iniciante, para os primeiros estudos. A pessoa vai conhecendo o centro, vai entendendo doutrina espírita, vai avaliando se é aquilo mesmo que ela deseja. O espiritismo tem um respeito enorme pelas pessoas que estão chegando. E talvez seja a única religião que solicita do seu adepto o conhecimento daquilo que a pessoa deseja viver. Porque que terreno é esse que estou pisando? O que é a mediunidade? Quem são os espíritos? Quem sou eu? De onde vim? Para onde irei? O que é a vida? O que é a morte? São conceitos importantes que vão guiar a pessoa numa prática segura dentro do espiritismo. Então é necessário que ela estude, que ela conheça e na sequência ser encaminhada para as escolas de mediunidade. Muitos centros possuem, em que o indivíduo terá a oportunidade de exercitar, experimentar sob boa condução de encarnados e desencarnados, verificando se há ou não possibilidades espirituais para o serviço, para a tarefa. E quando você estava falando da questão da incorporação, nós estávamos conduzindo a esse respeito, há o médium que incorpora entidades necessitadas, mas também há o doutrinador, isso com relação às reuniões de desobsessão dentro da casa espírita. Então há aquele que é o médium que vai doutrinar. Esse médium doutrinador, ele recebe as intuições, ele incorpora também, como é que é a situação? Aprendemos que é um serviço de extrema necessidade e bastante delicado. E, de certa maneira, quando vamos trabalhar na reunião mediúnica como dirigente ou como doutrinador, seria preferível que utilizássemos as faculdades mediúnicas que não nos tirassem a lucidez. Geralmente orientamos que o doutrinador não atue em transe, porque ele é o suporte do médium, ele vai precisar analisar o que o espírito está dizendo. Então utilizará de faculdades auxiliares, como por exemplo a vidência, a audição mediúnica e propriamente de maneira mais destacável, a inspiração. Porque os bons espíritos vão se utilizar desses instrumentais, dos dirigentes, dos doutrinadores, para que eles façam a renovação por meio da palavra espiritual junto ao comunicante. Mas Yasmin, eu fico pensando que os obsessores, assim nós os chamamos, são espíritos que estão maus, não são maus. Foram criaturas que se perderam à beira do caminho, que carregam muitas mágoas, passaram por enormes dramas e quando desencarnaram, passaram a perseguir os seus opositores ou enlouqueceram dentro das suas lutas. São nossos irmãos e nas reuniões de desobsessão
em vez de expulsarmos, excomungarmos, maltratarmos, pensando como gostaríamos que nos recebessem se em algum momento da vida enlouquecêssemos, pensamos que é possível distender a mão fraterna, a voz melodiosa, clara, apresentando as verdades da vida para socorrer aquele companheiro que está do outro lado da vida, mas em perturbação. E esse intercâmbio possibilitará o socorro ao espírito desencarnado, entretanto, muito aprendizado para nós que estamos na Terra. Porque por meio dessas experiências, nós antevemos o nosso futuro. Significa, quantas vezes ouvimos as tragédias dos espíritos e pensamos, eu estou fazendo a mesma coisa. Se com ele aconteceu assim, esse talvez seja o meu futuro, convém que eu mude a rota da minha vida. Então é um aprendizado imenso. Nós dizemos que fazemos a caridade quando os esclarecemos, mas eles é que nos beneficiam em maior parte. Muito bem. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Fique com o musical Ave Maria, interpretado pelo tenor Saulo Laucas, do Rio de Janeiro. Mas voltamos já já. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube
de Arte lança para o mês de julho o CD Viajante do Tempo, de Guilherme Medina. Guilherme é trabalhador espírita, expositor, compositor e intérprete. Viajante do Tempo é seu primeiro CD e o Clube de Arte coloca este trabalho na sua estante de legítimas produções da arte espírita. Com Kardec eu aprendi. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 30 17 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta. Se você nos escuta pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM, acesse também a tvnovaluz.com e assista a nossa programação. Nós queremos agora agradecer a você que prestigia os nossos programas e aos associados do Clube de Arte que mantém a nossa programação na TV e na rádio. Eu estou conversando com Manuel. Emanuel, conta para nós. Em realidade, a pessoa às vezes tem psicofonia, mas ela também pode ter a mediunidade de psicografia, de vidência, tudo junto? É possível sim, porque dependendo da programação de trabalho de cada um de nós, de cada médium, é necessário que a pessoa possua múltiplas faculdades. Geralmente, o portador da faculdade de psicofonia tem outras habilidades também, porque os espíritos poderão desejar registrar o seu pensamento. E aí a psicografia, o registro do pensamento dos espíritos, é bastante necessário. A faculdade de vidência, a audição mediúnica. Entretanto, faço uma ressalva. E as minhas pessoas dão muito valor à faculdade de vidência, sem observarem os seus perigos. Porque alguns espíritos fascinadores, embusteiros, mentirosos, poderão mostrar cenas falsas para o médium. A vidência dele foi verdadeira, o conteúdo, porém, foi falso. Por isso, o médium tem de ter muito critério. Primeiro, a utilidade, o que ele está vendo, por que ele está vendo e a quem ele deve dizer. Se for um médium com boa moral, que é essencial para que ele tenha proteção, e boa moral significa proceder corretamente, não quer dizer uma vida de santidade. Mas se ele tiver uma boa conduta, terá uma natural proteção espiritual e os seus mentores o ajudarão na análise, na decisão do que deve ou não ser transmitido. Então é muito importante que ele tenha esse critério para se resguardar. Mas no campo das múltiplas faculdades mediúnicas, o mais importante é verificarmos como o médium está utilizando e se comportando dentro de cada modalidade. E quem nós poderíamos chamar de bom médium? O bom médium é aquele que se esforça por disciplinar-se a cada dia, por estudar doutrina espírita, que seja discreto, que não seja vaidoso, que não faça propaganda de si mesmo, que só revele as suas experiências quando for extremamente útil e mesmo assim com muita discrição, respeitando, não querendo, numa linguagem que Allan Kardec utilizou, não querendo se pavonear, porque ser médium não quer dizer ser diferente, ser mais ou ser menos. É um companheiro de serviço. Mediunidade não é dom, é faculdade mediúnica. E a maioria dos médiuns estamos em regime de reabilitação. Somos médiuns não porque mereçamos, mas porque necessitamos desta ferramenta para recompor lutas do passado. Então, um bom médium é aquele que tem consciência da sua faculdade mediúnica e tudo faz para fazer o bem, produzir o bem e evitar o mal. Muito bom.
Vamos falar agora da psicografia. Fale-nos como é que ela se processa. A psicografia ou mediunidade escrevente, na definição de Allan Kardec, ela tem um objetivo muito importante no mundo, que é dar testemunho da imortalidade da alma, como toda faculdade mediúnica, mas na psicografia, o pensamento do espírito fica registrado. Na mediunidade falante, o espírito transmite o conhecimento através do médium, mas se você não gravar, a informação se foi. Na psicografia, não. E é um modelo que nos possibilita analisar com maior capacidade o pensamento da entidade. De nossa parte, reconhecemos os fenômenos mediúnicos desde tenra idade. Mamãe narra que com 1 ano e 6 meses aproximadamente já ocorriam fenômenos mediúnicos comigo. Entretanto, só a partir dos 15 anos, matriculado nos cursos do Centro Espírita Allan Kardec, e aos 17 especificamente, é que a mediunidade de psicografia aconteceu de maneira mais intensa. Então, no meu caso especificamente, ela oscila entre a faculdade semimecânica e a faculdade mecânica. Os espíritos escrevem de maneira muito rápida e o departamento doutrinário do Centro Espírita Allan Kardec faz a análise. Ótimo. Então eu me limito a produzir. O que os espíritos produziram, a Casa Espírita vai analisar para saber se é justo ou não a publicação e se os espíritos estão escrevendo corretamente segundo Allan Kardec. Mas são faculdades naturais, espontâneas, em que o médium não tem de fazer nenhum esforço para que o fenômeno ocorra. O que você diria para aquele médium de psicografia que gosta de realizar a atividade mediúnica na sua própria residência? Não recomendamos. É verdade que em nosso movimento, Yasmin, nós tivemos grandes médiuns que trabalharam inicialmente solitários. A médium fluminense Ivone do Amaral Pereira, extraordinária criatura, médium portentosa. Através dela é que Camilo Castelo Branco escreveu Memórias de um Suicida e Leon Denis fez a revisão doutrinária. Chico Xavier, no início da sua capacidade, foi acolhido por companheiros amigos que o conduziram inicialmente na mediunidade, mas depois manteve-se sozinho. Divaldo Pereira Franco, outro vulto do nosso movimento, mas são companheiros com uma tarefa muito bem definida e com mentores espirituais muito comprometidos com o espiritismo no Brasil e no mundo. A maioria de nós outros, os médiuns comuns, vamos assim dizer, necessitamos da proteção da casa espírita e da presença permanente de companheiros lúcidos ao nosso redor. Para quem está começando, é mais do que necessário conhecer doutrina espírita e confiar-se a uma equipe. À medida que o médium for se fortalecendo e à medida que a sua tarefa for se delineando diante a instrução dos bons espíritos, ele poderá, quem sabe, aventurar-se e trabalhar sozinho. Mas se é possível trabalhar em equipe, é sempre melhor. É muito mais seguro. Certo. Fale-nos agora um pouco das suas obras psicografadas. Tivemos a oportunidade de oferecer ao público no ano de 2000 a obra Aconteceu na Casa Espírita. Foi a nossa primeira tarefa psicográfica que alcançou a publicação. Ditada pelo espírito de Nora, e ela versa sobre as dificuldades do comportamento humano numa casa espírita. Reconhece o centro espírita como um templo, no sentido do aspecto sagrado, sadio, santo do movimento que lá se realiza, e instrui como devemos agir uns com os outros, observando que, por vezes, determinadas entidades espirituais menos dignas poderão tentar insuflar a discórdia em nossos ambientes, nos processos obsessivos na coletividade, como Allan Kardec bem estudou em O Livro dos Médiuns. Então o livro Aconteceu na Casa Espírita traz essa contribuição, ensinando-nos como devemos agir perante a fascinação e as obsessões coletivas. Tem sido muito interessante partilhar com os companheiros dessas informações. Depois tivemos Bastidores da Mediunidade, do mesmo espírito, e mais recentemente a obra A Pena e o Trovão, da querida médium Ivone do Amaral Pereira, desencarnada, escreveu por nosso intermédio. E como foi essa experiência? Com esta última obra, A Pena e o Trovão, a dona Ivone do Amaral Pereira foi uma médium muito comprometida com a verdade, com a ética, com o zelo, com o compromisso, e entendia perfeitamente o seu papel no mundo e como os médiuns deveriam agir. Nesta obra especificamente, ela trouxe uma reflexão baseada na sua preocupação e no desejo de cooperar em relação às pessoas que escrevem por si mesmas, os escritores encarnados,
E os médiuns, quando os escritores desencarnados escrevem através deles, que ela simbolizou como a pena, a escrita. E ela chamou de o trovão, simbolizando a fala, a voz humana, os oradores. Na área da psicografia, por exemplo, ela orienta, instrui, dizendo da necessidade do médium se autoconhecer, estudar, passar as mensagens por avaliações, mas, dentre outras coisas, ela nos auxilia no entendimento de médiuns que se aventuram a escrever cartas de parentes mortos para os seus parentes vivos. São as chamadas cartas consoladoras. Todos nós gostaríamos, né, Yasmin, de saber como estão os nossos parentes do lado de lá. Acontece que é um tipo de mediunidade específica, não necessariamente especial, através da qual o pensamento, a personalidade do espírito fica mais identificada. Ele consegue transmitir apelidos, nomes de parentes, etc. Mas muitos médiuns se aventuram nessa seara sem possuírem de fato esta faculdade e escrevem cartas que prestam um desfavor ao movimento espírita. As pessoas leem e os apelidos que o espírito citou não são aqueles do seu querido. Os nomes não são da sua família. A pessoa não reconhece e o médium diz que é uma carta consoladora. Mas consolar com a mentira não é consolo algum. Então ela orienta. Se o médium não tiver esta habilidade, esta capacidade, que ele não se aventure. Esta modalidade, quando ela existe de fato na vida do médium, é muito clara, entretanto, bastante rara. Chico Xavier, que é modelo de mediunidade para muitos de nós, só iniciou este exercício esta tarefa de maneira ostensiva na maturidade da sua vida e da sua mediunidade. Porque exige testemunho, exige comprovação, exige muita introspecção. Então a dona Ivone do Amaral Pereira vem nos alertar, na realidade nos convidar para analisarmos com maior propriedade, instruirmos melhor os nossos médiuns e pensarmos que a ciência espírita requer testemunho. Em espiritismo, ou é ou não é. Então nós vemos que a própria psicografia, ela tem várias especificidades. Então tem aquele médium psicógrafo versejador, tem o médium psicógrafo romancista, tem o médium psicógrafo que consegue captar essas mensagens da espiritualidade. Então nós vemos que mesmo aí existem tantos tipos que é muito profunda a capacidade que a pessoa precisa possuir e o trabalho que exige no plano espiritual para quando ela encarnar, ela poder realmente desenvolver esse processo. E como é que foi o seu processo, Emanuel? Você é um médium psicógrafo, mas você é romancista, qual é o seu tipo? No meu caso, tudo foi muito espontâneo, porque como frequentamos o Centro Espírita desde os 15 de janeiro, lá em Campinas, iniciamos nos cursos de Espiritismo e a faculdade mediúnica foi educada espontaneamente. Então o espírito de Nora, que é a benfeitora que nos acompanha, dentre outros queridos amigos, espontaneamente começou a escrever textos simples, mas muito bem compostos, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E foi chamando a atenção do Departamento Doutrinário do Centro Espírita Allan Kardec pela qualidade das suas informações. Então escreveu textos inicialmente sobre a tarefa com a mediunidade. Ela estava me orientando sem que eu percebesse. Imaginava que aquelas orientações fossem para os outros médiuns, mas em verdade era para mim mesmo. E quando os companheiros perceberam que era um conjunto de informações, conjunto esse muito útil, decidiram publicar. Embora esse tenha sido a primeira obra dela, foi publicado como segundo livro, que foram os Bastidores da Mediunidade. O Aconteceu na Casa Espírita veio depois, mas foi publicado primeiramente. Então o espírito de Nora me ofereceu essa oportunidade através dos exercícios, exigindo de minha parte disciplina, solicitando estudos, muitas vezes dizendo que eu não oferecia o vocabulário necessário para a produção dos amigos espirituais, eu procurei me aperfeiçoar. Então a mediunidade foi espontânea e tem sido aproveitada por esses benfeitores espirituais, apesar das minhas limitações. Mas o que eu quero destacar é que tive a felicidade de poder contar com a estrutura do Centro Espírita Allan Kardec em Campinas, dos seus dirigentes, não apenas as informações intelectuais, mas a vivência desses companheiros mais experientes, do carinho, da firmeza, observando a conduta deles, porque não basta psicografar, não basta escrever o pensamento dos espíritos, é necessário vivenciar a parcela cristã, porque eles estão nos estimulando. Então conosco tudo foi muito natural, mas os testemunhos foram
enormes ao longo do tempo. E é bom que assim seja. É verdade, né? Mas vamos agora falar de oratória. E oratória mediúnica, porque nós presenciamos no movimento espírita muitos companheiros que realmente na oratória são muito inspirados. Você pode nos falar sobre isso? A oratória é uma capacidade extraordinária e necessária porque através dela é possível divulgar doutrina espírita. Mas ficamos pensando, juntamente com a dona Ivone do Amaral Pereira, na obra referida, na parte sobre o trovão, que ela se refere à voz, ficamos pensando no compromisso de quem usa a palavra. O que se fala? Para que se fala? Para quem se fala? Se nós somos expositores da doutrina espírita, é de espiritismo que precisamos falar. E a fala espírita, ela necessita ser polida, educada e superior, e edificante. Não é possível utilizarmos do momento da pregação espírita para produzir o gargalho, a alegria desvairada. Não são auditórios de humor os nossos. São os sofredores que vêm assistir a doutrina espírita. São os desiludidos, os que pensam em se suicidar, os deprimidos, os falidos, as pessoas comuns que querem aprender, melhorar. Então o orador espírita tem este compromisso de transmitir doutrina com qualidade. Entretanto, ele não deve descuidar do preparo prévio. Mesmo se for um orador inspirado, os amigos espirituais irão sempre trabalhar com o conteúdo que o médium tem, desta ou de existências anteriores. Mas é extremamente importante que o companheiro da palavra, que o orador ou expositor espírita, compareça perante o público preparado. A partir disso, se os amigos espirituais desejarem inspirar novas ideias e outras, ele poderá dar sequência. Entretanto, não encontramos médiuns, oradores, espíritas extremamente inspirados a todo tempo, porque isto requer também uma disciplina, uma dedicação. Os bons espíritos não lançam sementes sobre pedras. É necessário que eles encontrem eco, alguém que faça merecer. Mas no campo da inspiração podemos afirmar que toda pessoa de boa vontade, que se tenha preparado, que pense no público, ela sempre terá um amparo espiritual. Geralmente, as criaturas que trabalham com seres humanos, os juízes, os médicos, os advogados, os professores, os enfermeiros, eles terão uma natural proteção, não por eles, pelo povo. As pessoas merecem. Então o orador espírita, por vezes, é muito bem auxiliado, não propriamente por ele, mas pela necessidade do povo. É nesse momento que eu me lembro do padre Antônio Vieira, um dos mais notáveis oradores de língua portuguesa. Ele teve a oportunidade de dizer, num dos seus sermões, o sermão da 60ª, em que ele analisa a parábola do semeador, então ele diz que interessa que as pessoas saiam do auditório descontentes com o orador e contente com a palavra, com a mensagem. Porque frequentemente as pessoas equivocadas, elas aplaudem o orador. E nós não queremos isso. Nós gostaríamos que as pessoas dissessem que mensagem e não que orador. E parece que acontece o contrário. Então o padre Vieira se refere a isso. Ele queria que as pessoas saíssem contentes com a mensagem e descontentes, sem saber quem foi que falou. Mas já que o falante sempre é confundido com a mensagem, com aquilo que fala, convém que nos comportemos adequadamente, a fim de que os bons espíritos possam ter um bom instrumental. Mas que de nossa sorte sempre entendamos que os bons espíritos somente buscam a seriedade, o compromisso, a competência e a humildade. Sem isso, não seremos inspirados. Na Casa Espírita, além das palestras públicas, onde nós temos a oratória, nós também temos os grupos de estudo. Como é que isso funciona? São necessários, porque enquanto na palestra pública nós temos aquela possibilidade de apresentar um tema, de estimular, de convocar, de convidar, nos grupos de estudos, a possibilidade é de aprofundamento. E com a graça de Deus, o movimento espírita está indo muito bem. Várias casas espíritas estão usando daquele recurso que é próprio da filosofia, o diálogo. Apresenta-se um tema, o grupo discute de maneira harmoniosa, sensata, apresenta a ideia favorável, a ideia contrária e busca-se a conclusão.
a tese, a antítese e a síntese, né? Objetivamente. E isso aprofunda, esclarece, traz a fraternidade e é bastante importante. Os espíritas estamos estudando cada vez mais, o que representa que estamos formando uma geração de adeptos pensantes, que por isso mesmo poderão agir mais e melhor, espraiando doutrina espírita com melhor qualidade, profundamente baseada em Allan Kardec, que é o mais importante. Então estamos louvando as casas espíritas, que cada vez mais se apresentam organizadas e valorizando os estudos doutrinários. Há uma frase no Evangelho linda dizendo assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós vamos terminar o nosso programa pedindo que você analise essa frase para nós. É admirável observarmos os espíritos da codificação nos instruindo a necessidade do amor e do estudo, do aprimoramento, não é? Mas eu quero me recordar da importância do livro no movimento espírita. O livro, ele consola sem humilhar, ele instrui sem impor, vai onde as pessoas não conseguem ir, porque ele rompe fronteiras. E eu me recordo, pela necessidade de estudar, do poema que Castro Alves fez, dedicado ao Grêmio Estudantil da sua época, de nome O Livro e a América. E eu vou recitar apenas a estrofe 8, que diz assim: ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Espíritas, estudemos, amemo-nos, para que a doutrina espírita, que é o sol em nossas vidas, ilumine a humanidade também. Obrigada, querido. Estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. E agora, nós temos o nosso momento de paz e de serenidade. Fique com a nossa visualização terapêutica. Até o nosso próximo encontro. Muita paz para você. Sinta a harmonia do seu corpo, a paz que o envolve, permitindo que venha à tona, em sua consciência, o momento mais feliz de sua vida atual. Sua mente e suas emoções podem viajar no tempo e no espaço e resgatar a alegria que você vivenciou. Onde você estava? O que estava fazendo? Quem compartilhou essa felicidade com você? Você sentiu-se amado, amada neste momento? Imagine agora que todos os seus amores na atualidade entram nesta cena feliz. Veja como eles estão belos, sorridentes. Eles beijam e abraçam você. Vão entrar agora os seus amores que já partiram para a pátria espiritual. Veja-os como estão belos, felizes, mais jovens. Aproveite para abraçá-los e dizer-lhes o quanto você os ama. Olhe nos seus olhos. Deus nos deu a imortalidade. Eles estão vivos, radiantes. Não tema. Entra agora em sua cena alguém muito especial, com os cabelos cor de âmbar sobre os ombros, barba espessa, olhar profundo. Uma aura de amor e carinho transborda da sua individualidade. É Jesus. Vá até Ele, abrace-o. Ele sorri e vai ficando iluminado, tão iluminado a ponto das luzes que brotam dele envolverem você e todos os seus amores. Essas luzes ativam, na altura de seus corações, uma fonte inesgotável de harmonia e de amor.
Veja essa fonte como uma linda estrela de luz engastada em seu peito. Você se sente uma estrela de luz amada. Essa experiência de espiritualidade e amor acompanhará você para sempre. Veja que a luz de Jesus vai aumentando a ponto dele se transformar em uma estrela linda, seus amores também. Todo lugar se transmuta em luz de alegria, de energia para você. Toda vez que momentos desafiadores surgirem em sua vida, relaxe e remeta sua consciência para essa estrela, essa fonte inesgotável de luz e amor que você tem aí, bem no centro do seu peito. Que o amor ilumine sempre seu coração. Seja feliz. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de julho o CD Viajante do Tempo, de Guilherme Medina. Guilherme é trabalhador espírita, expositor, compositor e intérprete. Viajante do Tempo é seu primeiro CD e o Clube de Arte coloca este trabalho na sua estante de legítimas produções da arte espírita. Com Kardec eu aprendi. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.